Iniciando aqui mais um Trad Talk, agora sobre um tema muito importante. No último vídeo nós anunciamos a questão de irmos fazer um podcast duplo sobre o Papa Leão XIV, mas agora decidimos mudar um pouco. Vamos tratar sobre os erros do Vaticano II. Vai ser um vídeo longo, um vídeo extenso, por isso nós dividiremos em duas partes. Nós estamos vendo agora com o papado de Leão XIV que a divisão entre tradicionalistas e conservadores voltou mais forte do que nunca. E agora a defesa ao concílio também voltou mais forte do que nunca. Então agora, será que o Concílio Vaticano II tem heresias ou ele só tem erros? Vamos discutir tudo isso aqui. Então aqui conosco está o professor Nogueira, que já pode se apresentar e iniciar. Bem, André, obrigado aqui pelo convite. Eu já gravei há muito tempo, há muitos anos, um curso online que está disponível na minha plataforma de curso, é gratuito, chamado A Atual Crise na Igreja. E ali eu abordo o que eu vou abordar hoje aqui, e que se baseia num antigo documento da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, chamado Sinopse dos Erros do Vaticano II. Mas veja, eu me fundamento neste documento, mas não sigo completamente. Há partes em que eu me afasto dele e emito a minha opinião. Mas, antes de começar, é preciso entender o que são erros. Tá? Em que sentido se diz que houve erros no Vaticano II? Isso engloba mil coisas. Não só erros pastorais, não só erros que não chegam a atentar completamente contra a fé, mas até heresias mesmo, né. Eu costumo fazer uma distinção clara entre herege e heresia. O meu livro do Papa Herético já se lançou há 10 anos, eu reafirmo isso, eu afirmo isso. Uma coisa é dizer, apontar que em certo lugar, em certo documento, em certo evento, como o Vaticano II, há heresias. Outra coisa é dizer que os fautores dessa heresia são hereges. Há uma diferença, porque para que alguém seja formalmente considerado herege, é preciso que o magistério da Igreja o admoeste 2 vezes, e se ele não se retrata, então o o magistério da Igreja o declara herege formal. Nós não podemos fazer isso, não temos autoridade para isso, mas nós podemos e devemos sim, em defesa da fé, apontar os erros em geral e, em particular, aqueles que são ou heresia clara ou tangenciam a heresia, no sentido de temerários. Então, é nesse sentido geral que eu vou falar. Vou tentar abarcar o conjunto do Vaticano II, sem possibilidade, obviamente, de esgotar o assunto, porque é tão vasto o assunto, os documentos do Vaticano II são tão confusos em sua superfície que seria preciso 2 vidas inteiras para esmiuçar completamente esse conjunto de confusões que constitui o conjunto dos documentos do Vaticano II. A única coisa que eu quero reafirmar é que, depois que conseguimos penetrar a bruma, a névoa da confusão destes documentos, nós vamos ver 2 coisas claras. Primeiro, que entre eles há perfeita conexão doutrinal, perfeita. E, em segundo lugar, que este conjunto doutrinal já foi proscrito pelo magistério da Igreja anterior, né. Então, confusão, conexão e proscrição são as 3 notas principais do Concílio Vaticano II. Ele é confuso, mas ele é conexo e
mas que isso ele já tinha sido previamente proscrito pelo magistério da Igreja. Bom, a primeira coisa que ainda antes de arrolar os erros, é preciso dizer, falar da natureza ambígua do próprio concílio. Ele, desde o início, se diz pastoral. Ele, desde o início, diz que não vai condenar erros. Ele, desde o início, diz que não está reunido para definir novos dogmas, né? Coisa que é estranhíssima, para dizer o menos, se trata de um concílio ecumênico, porque todo concílio ecumênico sempre se reuniu para resolver heresias, para condená-las, para definir dogmas contra essas heresias, etc. Mas, já além disto, o fato é que, depois de dizer-se puramente pastoral, ele emite 2 documentos auto-intitulados dogmáticos. Afinal, é dogmático ou é pastoral? Bom, a outra coisa é quanto ao próprio móvel, o que moveu o Papa João XXIII a convocar este concílio, né? Ele disse que seria a continuação do Concílio Vaticano I, mas o seu ponto de partida já é falso, porque ele começa no discurso de abertura. O João 23 é o célebre discurso de abertura do concílio, em que ele diz que a providência divina, está nos conduzindo a uma nova ordem de relações humanas que se orientam para a realização de desígnios superiores e inesperados. Bem, além de ser claramente um discurso humanitário e não católico, isto é falso. O mundo estava às portas de uma nova e mais tremenda revolução, que é a revolução que nos assola hoje em dia, é a Revolução Sado-Libertina, a Revolução Libertina, Marcusiana, woke, como se queira chamar, né? Ela já estava às portas, já estava dando sinais de vida. Então, é completamente falso, além de doutrinalmente problemático, falar de uma nova ordem de relações humanas que se orientam para a realização de desígnios superiores e inesperados. Qual é o desígnio superior que poderia haver na história humana? A cristandade? Não haveria outro? Isso não poderia ser outro, o desígnio superior que saísse da boca de um católico. Mas não é disso que ele está falando. O segundo problema central do Concílio Vaticano II é a própria concepção que ele tem de magistério. O que é o magistério da Igreja? É aquele que exerce vicariamente a autoridade de Cristo. É, antes de tudo, o Papa ou os bispos em comunhão e sob o Papa. Isto é o magistério da Igreja, que será infalível se cumprir as chamadas 4 condições vaticanas, né? Ou seja, se o Papa falar de sua cátedra, ex-cátedra, se tratar de assuntos de fé, de costumes ou matéria conexa, se dirigir imperiosamente, e quarta condição, a todo o orbe católico. Se trata de algo relativo, por exemplo, a um continente, a um país, a um mosteiro, a uma ordem religiosa, ele não pode ser infalível. Tem que ser a todo o orbe católico. Mas, além disso, como insistia muito Pio XII, não devemos, os católicos, ser dóceis
não somente aos documentos, às afirmações infalíveis do magistério. Até porque há infalibilidade extraordinária e infalibilidade ordinária. A infalibilidade ordinária, por magistério ordinário, é aquela que se dá por repetição de atos. Por exemplo, repetiu-se por vários mandatos pontifícios, por vários pontífices, que Santo Tomás de Aquino, né, é o doutor comum da Igreja. Embora isso não tenha sido declarado extraordinariamente, a repetição de atos no tempo faz com que isto adquira caráter de infalibilidade, né? É o magistério ordinário infalível. Mas, além disso, o magistério autêntico, em geral, ele pode adquirir não só o grau de infalibilidade, de modo extraordinário ou ordinário, senão que pode adquirir o grau de certeza ou até de probabilidade, né? Isso depende da intenção de autoridade que deposita no documento o mesmo Papa, né? E nós devemos ser dóceis também a este magistério quando ele declara algo não só infalível, mas também com certeza ou com probabilidade. Se ele diz que algo é provável, devemos acatá-lo e dizer sim, este algo é provável. De modo que o magistério autêntico, quando declara algo em qualquer grau de autoridade, requer do católico docilidade. Mas, para isto, é preciso que o magistério seja magistério, né? Se ele não impõe sua autoridade, senão que a depõe, então ele não exige absolutamente a docilidade do católico. Para que se dê esta imposição da autoridade, o magistério tem de saber-se docente com respeito a um corpo discente. O magistério tem de saber que é ele quem ensina, tem de repeti-lo e tem de ensinar a alguém cuja fé só se consolida por este magistério, por esta docência magisterial. O Concílio Vaticano II vai inverter pela primeira vez na história, e de modo absolutamente equivocado, no mínimo tangente ao herético, contraditório com as decisões do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano I, e vai pôr que o Espírito Santo não assiste, antes de tudo, ao magistério para que ele seja docente, senão que assiste ao conjunto do povo de Deus, embora caiba ao magistério certo papel de coordenação. Alguém já disse que o magistério da Igreja do Vaticano II se reduziu ao papel de mediador de mesa de debate, de mesa redonda. Ou seja, esta inversão do papel do magistério e de docente passa a mediador, tão somente, e a afirmação da infalibilidade do sensus fidei por assistência do Espírito Santo ao conjunto do povo de Deus é doutrina equivocada e está na base, é o principal pilar, um dos dois principais pilares, a meu ver, ou dos três principais pilares dos erros do Vaticano II. O primeiro é esse. O segundo, como veremos, é o destronamento de Cristo. O destronamento social de Cristo. E o terceiro tem que ver com a liturgia. São os três problemas centrais do Concílio Vaticano II. Mas é uma sucessão de problemas em cascata. Tá? A partir do momento em que constatamos que o magistério da Igreja depôs sua autoridade em nome de um absurdo sensus fidei, assistido
garantido pelo Espírito Santo ao povo de Deus como um todo, sem a docência do magistério da igreja, depois disso nós vemos, né, que o fim do concílio foi exatamente destronar socialmente a Cristo e alterar o caráter sacrificial da liturgia. São estes 3 pontos fulcrais os que caracterizam essencialmente o Concílio Vaticano II. Tudo vai decorrer daí, incluindo ecumenismo, diálogo interreligioso e tal e tal. Bem, esses são os preâmbulos dos erros do Vaticano II, a que se pode e se deve acrescentar a contaminação do pensamento católico pelo pensamento moderno. Mas como assim? É criticável a influência do pensamento filosófico sobre o pensamento católico? Não teria já acontecido isso com Aristóteles, por exemplo, ou com Platão? O problema não é esse, é que o pensamento moderno é intrínseca e essencialmente anticatólico. Então, esta influência que vai fazer com que se interrompa um progresso do tomismo que se vinha dando desde o estímulo da Aeterni Patris de Leão XIII e que atingia assim um ápice espetacular, por um lado com Santiago Ramírez, por outro com o padre Cornélio Faber na metafísica, etc., interrompe-se, susta-se esse progresso do próprio tomismo que ia superando as debilidades e inflexões de 7 séculos para substituí-lo por um pensamento moderno que não só não é católico, senão que é anticatólico. Né? E isto, João 23 o enunciou claramente. Ele disse que a penetração doutrinal havia de ser feita em correspondência da mais perfeita fidelidade à autêntica doutrina, a qual, no entanto, deve ser estudada, atenção, e exposta por meio de formas de investigação e de formulação literária do pensamento moderno, de modo a que corresponda melhor a um ensinamento de caráter, sobretudo, pastoral. Na verdade, já o Papa Roncalli propunha uma doutrina condenada como herética por São Pio X, no Decreto Lamentabile, na Pascendi e por Pio XII, na Humani Generis. A aceitação do mundo moderno, assim como já nos Sílabos, né, e na Quanta Cura, se negava, né, o pensamento político moderno, se negavam os direitos humanos oriundos da Revolução Francesa, etc. Agora, com Pio X e Pio XII, negava-se a própria assimilação do pensamento moderno em geral. Não é possível aplicar ao catolicismo, à doutrina católica, um pensamento que nega a priori a existência de uma verdade absoluta, e segundo a qual tudo é relativo ao homem. Né? Seu único valor absoluto é este, e o homem é divinizado em todas as suas manifestações. Então, já se parte de premissas que estavam perfeitamente condenadas. Mas a outra premissa, ainda estranhíssima, é para quem ainda tem intacta a fé. É o colocar que o fim da igreja é a unidade do gênero humano.
Diz o próprio Vaticano II: eis o que se propõe o Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano. Prepara de algum modo e aplana a via que leva à unidade do gênero humano. Estou lendo, não é nem de memória. Fundamento necessário para fazer que a cidade terrestre seja a imagem da cidade celeste, que, disse Santo Agostinho, tem por lei a verdade, por lei a caridade e por medida a eternidade. Começa aqui a nova língua do Vaticano II, a saber, usam-se palavras com sentido oposto a seu sentido original. Jamais se poderia usar Santo Agostinho nesse contexto, porque a doutrina política de Santo Agostinho, teológico-política, é o oposto disto. Ela, ao contrário de buscar a unidade do gênero humano, ela divide o gênero humano em cidade de Deus e cidade do demônio e do amor próprio. Então, considerar que a unidade do gênero humano é o fundamento da cidade celeste é, no mínimo, uma deformação clara do pensamento de Santo Agostinho. Clara. Mas é muito mais que isto, porque é a negação da doutrina magisterial milenar dos dois Vládios, afirmada extraordinariamente, de modo infalível, pela bula Unam Santa do Papa Bonifácio VIII e depois retomada de modo certo por Leão XIII na Immortale Dei, por São Pio X em vários documentos e, sobretudo, por Pio XI na Carta Magna da Cristandade, que é a Quas Primas. Na Terra, o objetivo é fazer crescer a cidade de Deus. Mas, como dizia Santo Agostinho, jamais, até o fim da história, o trigo estará separado do joio. Sempre haverá duas cidades e sempre haverá antagonismo entre elas. Ora, se há duas cidades humanas antagônicas entre si, é impossível a unidade do gênero humano. É preciso não ter lido o Apocalipse de São João para afirmar que o catolicismo deve buscar a unidade do gênero humano. Se isto não é herético, eu realmente não sei o que é herético. Bom, vejam a mensagem dos padres conciliares ao mundo. Por exemplo, na Constituição Gaudium et Spes, que é dos piores documentos do concílio, erige-se uma pastoral em que o cuidado dos bens humanos, a dignidade do homem enquanto homem, a paz entre os povos é invocada independentemente de sua conversão a Cristo. E disse-se no concílio: nós esperamos dos trabalhos do concílio que, dando à luz da fé um brilho mais vivo, esta procure uma renovação espiritual e, por repercussão, um feliz impulso de que se beneficiem os valores da humanidade, as descobertas da ciência, o progresso técnico e a difusão da cultura. Discurso este que não é senão um discurso liberal de viés maçônico. Tudo isto está entendido à maneira do século, à maneira do mundo. Desejar o crescimento dos bens humanos, que são terrestres, caducos, ilusórios, enganadores,
e pô-los adiante de bens eternos é um verdadeiro absurdo se sai da pena dos escritos de um concílio ecumênico sob um papa. Mas na mesma mensagem aparece um erro teológico mais claro ainda. Convidamos todos os nossos irmãos a unir-se a nós para trabalhar, para construir neste mundo uma cidade mais justa e mais fraterna. Pois que tal é o desígnio de Deus que, pela caridade, de um certo modo, brilhe sobre a terra o reino de Deus como um distante esboço de seu reino eterno. Né? Isto beira o sacrílego, porque esta não é a doutrina católica. A antecipação do reino eterno é unicamente a própria Igreja Católica. E é a cristandade que não é senão a Igreja Católica com as nações dentro dela. A cristandade é o estado perfeito da Igreja, mas é a Igreja. A única antecipação do reino eterno é a Igreja, que é o próprio reino de Deus. O corpo místico de Cristo é o reino de Deus. Mas vejam a heresia fulcral, a heresia radical do Vaticano II. Para ele, é a antecipação do reino de Deus é dado pela unidade do gênero humano. Por uma cidade de todo o gênero humano mais justa e mais fraterna. Hão de dizer, mas não pode então confundir-se uma coisa com a outra? Não estaria o concílio falando exatamente da igreja, mas com outros termos? Não, não está. Exatamente porque ele vai defender o ecumenismo. A unidade do gênero humano vai supor para o concílio a unidade das religiões, entre outras coisas, porque a unidade do gênero humano supõe não só a unidade das religiões, mas a unidade de todos os homens, sejam eles até ateus, sejam eles materialistas, sejam eles racionalistas, sejam o que forem. Né? Vamos, antes de apontar erros mais precisamente, ainda insistir em certas ambiguidades. Né? Então, na Constituição Dei Verbum, é amplamente ambígua quanto às fontes da revelação, sobre a inerrância da Sagrada Escritura e quanto à plena historicidade dos evangelhos. Tudo isto é exposto na Dei Verbum de modo insuficiente, pouco claro e perigoso. Com uma terminologia que se presta a interpretações opostas. Uma de cujas interpretações reduz a inerrância apenas à verdade dada na Escritura para a nossa salvação. O resto não é inerrante. Este é uma velha heresia do modernismo, condenada por São Pio X na Pachente. A inerrância da Sagrada Escritura é absoluta. E como dizia Leão XIII, na Providentíssimos Deus, e como disse Trento, e como disse Vaticano I, Deus é o autor das Escrituras. Não pode haver uma vírgula errada. Não é só uma parte das Escrituras que é inerrante, é ela toda. E se algum erro surge, não terá sido senão devido a erro de cópia. Bom, então, esta ambiguidade da Dei Verbum permite quem já frequentou o ambiente em seminários católicos pós-concílio, sabe, eu já dei palestras, já dei cursos de uma semana em seminários, já dei aula durante um ano num seminário,
e sei bem qual é o clima que existe lá. As interpretações, quando se trata de ambiguidade nos documentos do magistério do Vaticano II, em geral, levam à pior das interpretações diante desta ambiguidade, como é o caso das Sagradas Escrituras. É. Veja outro exemplo de contradição. O decreto Perfecte Caritatis, né? Que é acerca da renovação da vida religiosa. E se diz que a renovação da vida religiosa, renovação dos religiosos, em latim accommodatio, né? Supõe a volta contínua às fontes de toda a vida cristã, assim como a inspiração original dos institutos e, por outro lado, a correspondência ou adequação desses institutos às novas condições de existência. São duas coisas contraditórias: a volta às fontes e a adaptação, a adaptationem, em latim, às novas condições de existência, né? Por quê? As condições de existência do mundo são caducas, são passageiras. Então, como é possível que a volta às fontes, a inspiração original dos institutos, se dê concomitantemente e até graças à sua correspondência com as novas condições de existência? As condições de existência atuais são a de um mundo secularizado e laicizado. E isto não permite, senão que é um obstáculo para a referida volta às fontes. Outra contradição ou ambiguidade. Esta no artigo 79 da Gaudium et Spes. Ali se admite o direito dos governos à legítima defesa para defender os justos direitos dos povos. Isso parece conforme ao ensinamento da Igreja tradicional, né? Que sempre admitiu a guerra justa, né? Mas isto foi no artigo 79. No artigo 82 da mesma Gaudium et Spes, condena-se absolutamente a guerra. Todo tipo de guerra, né? Sem exceção para a guerra defensiva ou justa, já que 3 artigos antes acabara de ser justificada. Outro exemplo de contradição ou ambiguidade. Quanto ao latim, né, ele parece mantido e proclamado como língua litúrgica. E, de fato, no documento Sacrosanctum Concilium, né, se ordena a conservação do uso da língua latina nos ritos latinos. Mas, ao mesmo tempo, se concede à língua do país um lugar mais amplo, segundo as normas e os casos definidos pelo próprio concílio. Mas as normas de caráter geral que o próprio concílio estabelece atribuem às conferências episcopais a experiência de novas formas litúrgicas, né, uma competência praticamente ilimitada quanto à introdução da língua vernácula no culto, né? Ademais, há muitos casos em que o concílio autoriza o uso total, parcial, da língua nacional. Admite-o na administração dos sacramentos e nos ritos particulares, no batismo, que é feito nos países de missão, na ordenação dos padres, no matrimônio, nas orações do ofício divino, na liturgia solene da missa. Então, mais do que manter o uso do latim, a preocupação do concílio parece ser abrir para a língua vulgar o maior número possível de brechas, né? O que prepara o terreno para a sua vitória inegável e definitiva no pós-concílio. Isto conta contradições e ambiguidades.
Poderíamos falar mais amplamente das omissões, mas vou arrolá-las brevemente segundo este documento em que me baseio, né. No plano dogmático, omite-se a condenação dos erros do século. Nada, zero. Segundo, ausência total da noção de sobrenatural e da correlativa menção ao paraíso. Falta um desenvolvimento mais específico a respeito do inferno, que só é mencionado muito ligeiramente na Lumen Gentium, no artigo 48. Não se faz menção ao dogma da transubstanciação e do caráter propiciatório do sacrifício da missa. Esta ausência se nota tanto no artigo 47 da Sacrosanto Concilium, como no artigo 106. Porém, poderia também arrolar erros ou ambiguidades ou omissões no âmbito do pastoral. Ausência total dos conceitos católicos chaves quanto às relações entre igreja e Estado, quanto a indivíduo, quanto à cultura, quanto à família. Vejam-se os números 76, 53, 74 da Gaudium et Spes. Não se condena o comunismo, né? E o comunismo era, então, algo bastante agudo. Na Gaudium et Spes se condena, assim, de modo genérico, o totalitarismo, né? Identificando totalitarismo e ditadura. Isso em 75 da Gaudium et Spes. No artigo desta mesma Constituição de número 79, condenam-se ações como os métodos sistemáticos de exterminação de um povo, de uma nação, de uma minoria étnica, né? E isto foi amplamente visto no século XX por comunistas fazendo países muçulmanos, etc., e nada disto é citado no documento, tá? É uma omissão, Os comunistas eliminaram milhões e milhões de inimigos de classe, e isto não é referido no concílio. Bom, mas para mim ainda pior que isto, para mim, é a ausência de condenação da corrupção dos costumes, do hedonismo, né, que já se vinha espalhando pela sociedade ocidental, desde a Revolução Francesa, em ritmo acelerado. O divórcio, o sexo livre, tudo isso se veio acentuando e, repito, o concílio começa na década em que explode uma nova revolução fundada nisto mesmo que o liberalismo, desde a Revolução Francesa, estimulou. Vamos agora ao sumário, a sinopse dos erros doutrinários do concílio. Os erros doutrinais surgem nas proposições e contradizem, ou de todo ou de modo parcial, o que a Igreja sempre ensinou, ou que ainda reduzem, obscurecem ou alteram esta mesma doutrina. Estes erros pululam em todos os textos. Veja o que se diz em Dignitatis Humanae. Este Concílio do Vaticano perscruta a tradição sagrada e a santa doutrina da Igreja, de onde tira algo novo em constante acordo com o velho. Vamos ver se a lista que eu darei aqui
realmente concorda com o velho. E os erros doutrinais concernem, antes de tudo, a noção de tradição e a noção de verdade católica, quanto à própria Santa Igreja e quanto à Virgem Maria, quanto à missa e à liturgia, quanto ao sacerdócio, quanto à encarnação, à redenção e à própria noção de homem, quanto ao reino de Deus, quanto ao matrimônio, quanto aos membros das seitas heréticas e cismáticas, que o concílio vai chamar irmãos separados, quanto às religiões não cristãs, quanto à relação entre igreja e Estado, quanto à liberdade religiosa e quanto à consciência individual. Né? Isto no plano doutrinal. No plano pastoral, trata-se essencialmente de uma simbiose permanente com heréticos e cismáticos. Né? A pastoral do Vaticano II se articula sempre em torno de dois eixos ligados entre si. Primeiro, a adaptação do clero à cultura moderna e contemporânea em todas as suas formas, científicas, ou melhor, cientificistas, técnicas, humanistas, artísticas, etc. A colaboração ecumênica de padres e fiéis com os irmãos separados, com as outras religiões, mesmo as não cristãs, ao fim, com todos os homens, não para convertê-los à única e verdadeira fé, mas para concorrer com eles para o progresso e a unidade do gênero humano. O ecumenismo, entendido no sentido do artigo 8 da Lumen Gentium e no sentido do artigo 1, 2, 3 e 4 da Unitatis Redintegratio, né, é a seguinte: o concílio deseja instantemente que as iniciativas dos filhos da Igreja progridam unidas com as dos irmãos separados. Isto foi acolhido, posto em prática durante o próprio concílio, né? E temos, então, erros de pastoral concernentes à interpretação e significação do mundo contemporâneo, quanto a aspectos da liturgia, quanto ao estudo e o ensino de doutrina, quanto à formação de religiosos e seminaristas, quanto às diretivas dadas aos missionários, quanto ao apostolado dos leigos, quanto, enfim, à modernização da educação. Bem, depois desses preâmbulos, se você quiser dizer alguma coisa, André, diga, tá? Pode me interromper, tá bom? Não, tudo bem. Pode seguir. Se eu tiver alguma coisa, eu vou falar. Então vamos começar pelos erros concernentes à tradição católica e à verdade católica. Vejam o que se diz na Dei Verbum número 8. Entende-se ali a tradição como um conjunto de ensinamentos, graças aos quais a Igreja, no decorrer dos séculos, tende sempre para a plenitude da verdade divina, até que as palavras de Deus recebam nelas sua consumação. É como se a tradição, que é exatamente a guarda do depósito da fé, desde o tempo dos apóstolos, já não possuísse a plenitude da verdade divina. Como se pudesse existir algo a acrescentar aquilo que a tradição traz, que é o depósito da fé que nos legaram os apóstolos.
Há, ademais, uma afirmação absurda e contrária a toda e qualquer tradição e ao próprio senso comum, segundo a qual a Igreja deve submeter-se a uma reforma permanente, que deve implicar ainda a maneira de enunciar a doutrina, que é preciso distinguir com cuidado do depósito da fé. Né? Isto está dito em Gaudium et Spes 62 e na Unitatis Redintegratio 6. Né? Este princípio já tinha sido proclamado nas versões em língua vulgar da alocução inaugural de João 23. Né? Mas isto, exatamente isto, foi condenado por São Pio X na Pascendi, no parágrafo 11, em Lamentabili, nos números 63 e 64, e por Pio XII na Humani Generis. Tá? Isto foi literalmente condenado. Agora, digam-me, sejam honestos com vocês mesmos, os que ainda têm dúvida quanto ao caráter do Vaticano II. Algo que foi condenado pela Pascendi, pela Lamentabili e pela Humani Generis. Que nome há de ter? Isso é um ponto importante, professor, porque muitos afirmam, até dentro do meio tradicional, isso, que não, eu já vi padres tradicionais afirmando isso, que não há heresias no concílio, que é só favorecimentos de erro, que na verdade tem coisas heretizantes. Mas com isso que o senhor está demonstrando, vai totalmente de encontro ao que foi afirmado pelo magistério. Então seria uma heresia. Exatamente. Bom, vejam o que se diz na Dignitatis Humanae 1. A verdade só se impõe pela força da própria verdade e penetra o espírito com tanta doçura quanto pode. Isto é professado pelo concílio para justificar a liberdade religiosa. E é totalmente falsa quanto às verdades do catolicismo. As verdades do catolicismo são verdades divinas reveladas. Ultrapassam a medida de nossa inteligência e não podem ser cridas, acreditadas, sem a moção da graça. Além do mais, esta afirmação nega efetivamente as consequências do pecado original quanto à nossa inteligência e à nossa vontade, que se viram enfraquecidas, feridas por este mesmo pecado e suas sequelas, e por isso se inclinam ao erro. Vejamos agora os erros concernentes à Igreja e à Nossa Senhora. Uma falsa noção de igreja por meio do conceito perigosíssimo de subsistit in. Subsiste em. A Igreja já não é concebida como a única e verdadeira Igreja de Cristo. Já que escreveu o concílio em Lumen Gentium 8, e além disso o repete em Dignitatis Humanae 1 e em Unitatis Redintegratio 3. Escreveu-se ali esta absurdidade. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, assim como subsiste pelo dom de Deus em múltiplos elementos de santificação e de verdade que são exteriores a ela. É a mesma doutrina que veremos em Ad Gentes quanto ao Semina Verbi. Ali, eu vou voltar a isso, é a doutrina do Semina Verbi, que é um abuso de uma doutrina filosófica de São Justino Mártir. São Justino Mártir dizia corretamente ou não, eu creio que não, mas dizia que havia semente do verbo na filosofia grega. Extrapola-se essa noção
para as religiões não cristãs e disse absurdamente, como voltaremos a ver, hereticamente, que há duas maneiras de conduzir a Cristo, ou seja, a salvação. Primeira, a pregação do evangelho, correto. Segundo, os seminaverbi, as sementes do verbo que existem nas religiões não cristãs. Não há sementes do verbo. Há restos da demolição do verbo pela heresia. Mas voltarei a isto. Afirmar isto, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, e em múltiplos elementos de santificação e de verdade exteriores à Igreja Católica, supõe afirmar contra um dogma de fé, e o que vai contra um dogma de fé é heresia, supõe que pode haver salvação para as almas fora da Igreja Católica, a qual, por isso mesmo, deixa de ser o único meio de salvação, já que os grupos ou comunidades cismáticos e heréticos também são instrumentos de salvação. Isto está dito no número 3 da Unitatis Redintegratio. Ali, os hereges e cismáticos, suas comunidades, são chamadas instrumento de salvação, apesar de suas deficiências, porque, segundo o número 3 mesmo da Unitatis Redintegratio, o Espírito Santo não se recusa a servir-se delas como meios de salvação, cuja força deriva da plenitude da graça, etc. Não. Isto tudo foi confiado à Igreja Católica. Inclusive, professor, só uma coisa, o tempo danado do sílabus, na afirmação 17, pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo. Ou seja, essa afirmação condenada. Ou seja, não podemos esperar bem da salvação eterna. Isso está condenado. O que há de aparência de igreja verdadeira nessas comunidades é resto de demolição, entendeu? É resto de demolição. Ali já não corre, né, a seiva da graça, a não ser individualmente, e ainda assim, apesar da religião falsa em que este indivíduo está instalado. Falou que, extraordinariamente, podem salvar-se membros de grupos heréticos ou cismáticos, ou seja, que não estão no corpo da igreja, porque na hora da morte, a graça faz esta alma individual entrar para a igreja na hora da morte, ou melhor, entrar, como dizia São Pio X, a alma da igreja, ou seja, entrar para o Espírito Santo. Ou seja, se salvam pessoas que não estão no corpo da igreja, é apesar das suas comunidades heréticas ou cismáticas. Porque ela só pode se salvar se, na hora da morte, entra para a própria igreja. Pois bem, a igreja passa, então, de único meio de salvação para um meio geral de salvação. Isso está também no mesmo número 3 da Unitatis Redintegratio. Ela fornece a plenitude dos meios de salvação à Igreja Católica, mas não a unicidade dos meios de salvação. Veja o que é a nova língua. Usa-se a palavra plenitude para encobrir uma heresia. A heresia é negar a unicidade dos meios de salvação à Igreja Católica. Existe, então, na mente do concílio,
meios menos plenos, mas que ainda assim conferem salvação. Salvação que, no entanto, em si mesma, não pode ser menos plena. Não se pode conceber que alguém se salve pela metade. Né? Mas os irmãos separados também gozariam da assistência do Espírito Santo, não enquanto indivíduos, e eis a heresia, mas enquanto comunidades separadas de heréticos e de cismáticos. É um erro teológico manifesto, né? E estas comunidades ditas separadas são precisamente separadas porque recusaram a assistência do Espírito Santo para manter-se em seus próprios erros. Os erros mesmos que conduziram essas seitas ou comunidades à separação. Além do mais, essa doutrina horrorosa do concílio é logicamente incoerente. Porque não pode haver meios de salvação que comportassem deficiências. Como meios plenos, como a Igreja Católica, e meios deficientes, como a das comunidades cismáticas e heréticas, podem igualmente permitir a mesma salvação. Esta é uma contradição lógica, tá? Perfeitamente visível para quem não está enceguecido pela heresia. Uma reflexão sobre a declaração Dominus Jesus. Houve alguma alegria, grande até, com a declaração Dominus Jesus, tá? E reafirma o subsistit in da Igreja de Cristo na Igreja Católica, e pelo qual a Igreja Católica é a única a possuir a plenitude dos meios de salvação. Mas, para que esta declaração estivesse conforme ao depósito da fé, ela deveria dizer que a Igreja de Cristo subsiste unicamente na Igreja Católica, em vez de dizer, em perfeito acordo com a Lumen Gentium e com a Unitate Redintegratio, que a Igreja de Cristo, apesar das divisões entre os cristãos, continua a existir plenamente somente na Igreja Católica. Ou seja, ela continua a existir, ainda que não plenamente, nos irmãos separados. Este advérbio, plenamente, não poderia estar aí. Esta noção contradiz o dogma bimilenar de que fora da Igreja não há salvação. Nenhuma salvação. Não há nem pode haver outros meios de salvação, plenos ou não plenos, fora da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há possibilidade de salvação, senão individual, e ainda assim, porque sendo, então, a pessoa um eleito de Deus, ele é introduzido na alma da Igreja Católica na hora da própria morte e apesar do grupo herético ou cismático a que pertencia durante a vida. Além disso, tanto o Vaticano II como a declaração Dominus Jesus tendem a aplicar este erro doutrinal, que é gravíssimo, a não só as comunidades heréticas ou cismáticas, mas às religiões não cristãs, com a noção exatamente de semina verbi. A noção de sementes do verbo se encontraria nestas religiões. Compare-se Lumen Gentium 17, Gaudium et Spes 36, Nostra Aetate 2 e Ad Gentes 1:18. Os elementos de verdade de santificação supostamente presentes em tais comunidades heréticas ou cismáticas têm, então,
paralelo nas sementes do verbo nas religiões não cristãs. Então, haveria sementes do verbo no paganismo antigo, em todas as religiões que se querem reveladas. Claro que esta doutrina do semina-verbo é uma manipulação indecente de teorias filosóficas de São Justino, talvez de Clemente de Alexandria. Eu não conheço a de São Justino. Eles se referiram à doutrina de Platão e de Aristóteles, tão somente. Foi a nova teologia, a nouvelle teologia, condenada por Pio XII, que incluiu arbitrariamente a religião pagã nessas considerações de São Justino e Clemente de Alexandria. Então, o erro do Vaticano se estende e permanece na declaração Dominus Iesus. Continua-se a dizer que tais comunidades heréticas ou cismáticas têm meios de salvação não plenos, mas eficientes, já que são meios de salvação. Além disso, veja-se a noção muito obscura de Igreja de Cristo como mistério trinitário. A obscura eclesiologia trinitária, segundo a qual há uma sucessão da Igreja do Pai para a Igreja do Filho e, portanto, para a Igreja do Espírito Santo. Leia-se Lumen Gentium 2:4. Parece aquela doutrina do Joaquim de Fiore, né? Aquela doutrina gnóstica dele. É o que eu vou dizer. Tomam-se palavras de Santo Irineu, o seu Contra Hereges, como se estivéssemos agora, pós o concílio, entrando numa terceira idade final da própria Igreja. Como você falou, André, o erro condenado pela Igreja da tripla divisão da história pelo abade cisterciense Joaquim de Fiore. Isto foi condenado no Concílio de Latrão de 1215, que é o 12º Concílio Ecumênico. Então, vejam, se traz novamente à baila uma doutrina condenada por um concílio ecumênico como foi o de Latrão, e por outros meios, foi condenada multiplamente isto, que nome se há de dar a isto? Errozinho pastoral? Enganozinho pastoral? Coisa inofensiva? Não, é o ressurgimento de uma heresia. Outra, a noção errônea de colegialidade. Contra a tradição, disse que há 2 titulares da autoridade. Leia-se Lumen Gentium 22 e a nota prévia a este número, na Lumen Gentium. Dizem que há 2 autoridades supremas, o soberano pontífice e o colégio de bispos, tendo em sua cabeça o pontífice, sendo que somente este último pode exercê-lo livremente. Vejam que absurdo. Você tira o caráter monárquico da Igreja e inverte a coisa. Por quê? A autoridade magisterial reside no Papa ou no conjunto dos bispos em comunhão com o Papa. Agora é o inverso. Só é exercida plena e livremente pelo colégio dos bispos, não pelo soberano pontífice. Além disso, implica isso o desaparecimento da responsabilidade pessoal do bispo em sua diocese, que é substituída pela responsabilidade coletiva das conferências episcopais. Veja-se o documento Christus Dominus, número 37,
Estas conferências gozam agora de poderes legislativos, e têm uma larga autonomia em domínios numerosíssimos que, tradicionalmente, se reservavam exclusivamente à Santa Sé. Vejam agora o artigo 7º da Constituição Lumen Gentium, que é consagrada à noção de corpo místico de Cristo. Lê-se ali: o Filho de Deus, na natureza humana a qual está unido, alcançando a vitória sobre a morte por sua morte e sua ressurreição, resgatou o homem e o transformou para dele fazer uma nova criatura. Parece que aqui se considera a redenção como de cada homem, como já tendo existido, já se deu a redenção. Declara-se claramente que o homem foi transformado em uma nova criatura, não porque creu, acreditou em Cristo, não porque se converteu, não porque se fez cristão pela moção do Espírito Santo, não por sua fé, não por suas obras, não pela graça, mas pelo próprio fato da encarnação, pelo fato mesmo do sacrifício e mais pela própria ressurreição de Cristo. Então, o corpo místico seria formado por novas criaturas, redimidas assim. Este é o erro da redenção objetiva e anônima, que foi o cavalo de batalha da Nouvelle Teologia, que abstrai completamente a noção de livre-arbítrio, de fé, de mérito, de obras, etc. É que, na verdade, como se vê em Lumen Gentium 1, quer-se assimilar o corpo místico de Cristo ao gênero humano. Outra noção absurda é a do povo de Deus e não como corpo místico de Cristo. Esta definição de povo de Deus toma a parte pelo todo. Ou seja, toma o povo de Deus, que São Pedro menciona em sua primeira encíclica, pela totalidade da igreja, quando se trata de mera expressão de louvor dirigida por São Pedro aos fiéis convertidos do paganismo. Diz ele, São Pedro: vós que outroras não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus. Esta visão de povo de Deus conduz a uma visão democrática, comunitária, visão estranhíssima à tradição católica, mas muito próxima do modo de sentir dos protestantes. Ademais, esta definição inclui, na noção de povo, a hierarquia, cujos elementos são considerados membros do povo de Deus, veja-se Lumen Gentium 13, e, a este título, participam com o povo do corpo místico de Cristo. Sobrepõe-se a falsa noção de povo de Deus à noção ortodoxa do corpo místico, de corpo místico. O corpo místico, então, é parte do coletivo representado pelo povo de Deus. Então, nesta perspectiva, o sacerdócio perde o sentido autêntico. Passa a ser o sacerdócio uma simples função do povo de Deus, exercida sob duas formas: o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico. Voltarei a isto. Há ainda o obscurecimento da noção de santidade da igreja.
esta noção pertence ao depósito da fé. Lê-se em Lumen Gentium 8. A igreja, que encerra em seu seio os pecadores, que é santa, e ao mesmo tempo sempre deve ser purificada, procura sem cessar a penitência e a renovação. Erro teológico evidente, grave, já que é o pecador quem tem necessidade de purificação, e não a igreja, que é exatamente aquela graças à qual o pecador obtém tal purificação. A santidade, a perfeição, pertencem à Igreja Católica enquanto corpo místico de Cristo fundado por ele e governada mediante o Espírito Santo. Vale a mesma coisa para o depósito da fé, para os sacramentos, de que a Igreja é guardiã. Tem um valor religioso, metafísico, teológico, que os pecados dos homens da Igreja ou dos fiéis não podem macular. Então, é completamente errado escrever que aqueles que se confessam se reconciliam com a Igreja que seu pecado tinha ferido, ou que a Igreja é aureolada por uma santidade verdadeira, mas imperfeita. Estes dois absurdos estão ditos em Lumen Gentium 11 e 48. Ela é aureolada, a igreja, por uma santidade verdadeira, mas imperfeita, por causa do pecado que a fere continuadamente. Ora, o pecado ofende a Deus, mas fere e, portanto, prejudica não somente aquele que o comete. E isto é tanto assim que a pena não é aplicada à igreja, mas tão somente ao pecador, tanto no juízo particular, individual, como no juízo final. Enquanto tal, a Igreja Católica não é ferida nem maculada pelo pecado de nenhum de seus membros, mesmo que fosse um papa. E muito menos é maculado ou ferido o depósito da fé. Vejamos agora uma deformação herética, antropocêntrica da noção de pecado. No fim do artigo 13 da Lumen Gentium, disse que o pecado é, por fim, uma diminuição do próprio homem, na medida em que o impede de chegar à sua própria plenitude. O que se deveria dizer é que impede o homem de alcançar sua salvação. É como se a plenitude do homem, a ausência de contradições consigo, fossem valores principais e constitutivos da noção de pecado, que, ao contrário, que não diz o documento, é ofensa feita a Deus, pela qual merecemos a mais justa punição, incluída a danação, a condenação eterna. Além do mais, atribui-se à Santa Sé uma nova missão, que absolutamente não corresponde ao ensino de sempre. Qual é esta missão? Eu já o disse. É realizar a unidade do gênero humano. Isto já o enunciara João 23. A Lumen Gentium diz que a Igreja de Cristo é um sinal e um meio de operar a união íntima com Deus e a unidade de todo o gênero humano. Isso está no número 1. Então, a tal processo de unificação do mundo, que se considerava, então, já em curso, a Igreja deveria dar sua contribuição, permitindo ao mundo, como se diz em Lumen Gentium, permitindo ao mundo atingir igualmente sua plena unidade em Cristo. Ora, promover a unidade do gênero humano corresponde à missão íntima da Igreja, como quer Gaudium et Spes 42.
Não se trata, no entanto, de uma unidade em razão da salvação das almas. Unidade que se atinge pela conversão à igreja, ao catolicismo. Esta unidade resulta simplesmente da íntima união com Deus de todo o gênero humano enquanto tal. Esta noção, que aparece em textos do concílio, é uma reinterpretação heterodoxa própria da Nouvelle Teologia, dos dogmas da encarnação e da redenção, subvertidos ao ponto de se retirar deles uma noção objetiva, entre aspas, da redenção, que se realiza graças à encarnação em todos os homens, independentemente de sua vontade, independentemente de sua fé, como se fossem cristãos anônimos. Ora, a missão íntima da igreja é a que foi dada, lhe foi dada por Cristo ressuscitado. Ide e ensinai a todas as gentes, ou seja, a todos os povos ou nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes o que vos tenho ensinado. Ou seja, a missão íntima da igreja é converter a Cristo as nações. É converter a Cristo o maior número possível de almas até a parousia ou segunda vinda definitiva de Cristo, sem se preocupar absolutamente em realizar a unidade do gênero humano, que, ademais, é um ideal quimérico, perversamente anticristão. Isto implica uma doutrina maçônica de divinização do homem. É uma importação da filosofia iluminista e da franco-maçonaria. Como denominaríamos isto, André? Pequeno erro pastoral? Eu acho que seria heresia. Pois é. Vejam agora a Lumen Gentium 58. Segundo ela, a Santíssima Virgem progride no caminho da fé, como se ela não tivesse sabido, depois da Anunciação, que Jesus era o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, o próprio Messias anunciado. Como chamar isso? Leve escorregão pastoral? Redução insuficiente da igreja. É a redução da igreja a seu aspecto unicamente sociológico, descritivo. Como diz a Dignitates Humanae 13, a igreja é uma associação de homens, com o direito de viver na sociedade civil segundo os preceitos da fé cristã. Então, lança-se à lata do lixo a natureza de sociedade perfeita, segundo instituição divina e segundo o fim supremo a que ela tende. Como dizia Leão XIII na Immortale Dei, seu poder, sua potestade, a da igreja, é muito superior a todas as outras e não pode ser considerada inferior ao poder civil, nem lhe ser submetido de modo algum. É a doutrina tradicionalíssima do primado e da potestade da igreja sobre a sociedade civil e não o inverso. Uma observação infelizmente, ao longo do século, essa doutrina que eu acabo de enunciar veio sendo deformada. Ela é afirmada dogmaticamente por Bonifácio VIII, com a doutrina dos dois lares, é recuperada por Leão XIII na Immortale Dei, reassumida pela influência do cardeal Pio de Poitiers, por São Pio X, em vários documentos, e atinge o ponto culminante com a Quatro Primas,
de Pio XI, onde se lê que Cristo tem poder executivo, legislativo e judiciário até sobre as nações não cristãs. É, mesmo em meu meio, que é o meio católico tradicional, até hoje persistem dúvidas quanto a isso. Mas não há que ter dúvida. Não é que se trate de um poder indireto da igreja, não é isso. Trata-se de que as nações devem entrar na igreja, ser membros dela, assim como cada um de nós é membro dela. Isto foi a cristandade. A cristandade não foi um conjunto de reinos que apoiava a igreja. A cristandade foi um conjunto de reinos que entrou na igreja. Isto desde, pelo menos, Teodósio, o imperador Teodósio, mas que pode considerar-se também com Constantino, apesar de sua deriva boba ariana no final da vida. Mas, então, o, o próprio esquema preparatório, preparado pelo cardeal Ottaviani para o Concílio Vaticano II, e que foi lançado na Ladilis, como todos os esquemas preparatórios, ele já continha um erro aí. É como diz o padre Calderon, era um muro com brechas, com fendas. É preciso voltar à doutrina, não só tomista, não só a doutrina de Hugo de São Vítor, não só a doutrina de São Boaventura, mas a doutrina magisterial de São Gelásio, de primeiro Papa, de Inocêncio III, de Inocêncio IV, de Bonifácio VIII, de João XXII, de Leão XIII, de São Pio X, de Pio XI, de Pio XII. Voltar a esta doutrina, entender quais são as relações devidas entre Estado e Igreja, para que não abramos brechas para a heresia do destronamento de Cristo que foi levada a cabo no Concílio Vaticano II. Vejamos agora os erros concernentes, respeitantes à missa e à liturgia. Tudo começa com a adoção da obscuríssima noção de mistério pascal, saído do forno da Nouvelle Teologia, sobre o qual o mistério pascal, o padre Calderon tem um texto admirável, não sei se está disponível ainda na internet, mas com respeito ao qual eu tenho, seguindo o texto do próprio padre, eu tenho, no próprio TED Talk, eu tenho uma longa aula, são horas de aula sobre o mistério pascal. Quem quiser deve estar ainda no YouTube, imagino, né, André? Então, assim, a gente vai deixar o link nos comentários. Sobre o mistério pascal. Não é nada meu, não inventei nada ali eu segui este documento admirável do padre Caldeirão, apenas o expus. Segundo a noção de mistério pascal, a redenção se teria realizado precipuamente, em latim precipue, no mistério pascal da paixão, da ressurreição e da ascensão, como se lê em Sacrosanto Concilium número 5. Então ela não resulta principalmente da cruz, da crucificação, do valor da cruz como sacrifício expiatório, pela qual a justiça divina se viu satisfeita. Agora, resulta do triplo mistério pascal da paixão, da ressurreição e da ascensão. É daí que, como veremos, decorrerá a transformação na missa do caráter sacrificial para o caráter convival, de refeição. Bom, convival e memorial. Claro que o aspecto memorial sempre houve na missa, mas ele era subordinado ao sacrificial. Agora é o inverso, mas esperemos.
Então a missa fica identificada com o mistério pascal. O concílio declara que a igreja, desde seus primeiros tempos, sempre se reuniu em assembleia para celebrar o mistério pascal. E diz que a igreja celebra o mistério pascal todos os 8º dias. Bom, disse em seguida tratados no mistério pascal de Cristo. Não se diz o que deveria dizer, que é Cristo que faz os homens entrar na igreja. Como se o mistério pascal fosse a mesma coisa que a igreja ou o corpo místico de Cristo. É noção vaga, irracional, indeterminada, que por isso mesmo é que permite alterar o significado da redenção e da própria missa. Com o ocultamento da natureza sacrificial e expiatória da mesma missa, acentuando a ressurreição, a ascensão, o Cristo glorioso contra o dogma de fé afirmado em Trento. Que nome se há de dar a isto, André? Um deslize pastoral? Além do mais, temos a definição reticente, incompleta, ambígua, da missa como refeição durante a qual se recebe Cristo, e memorial da morte e da ressurreição. Morte e ressurreição colocadas no mesmo plano, sem absolutamente nenhuma menção do dogma da transubstanciação e do caráter sacrificial e propiciatório da missa. Leia-se o número 47 da Sacrosanto Concílio. Este silêncio criminoso implica que esta definição mesma caia sob a condenação solene do Papa Pio VI em 1794. Então, o Papa Pio VI condena esta definição como perniciosa, infiel à exposição da verdade católica sobre o dogma da transubstanciação e favorável aos heréticos. Isto está na Constituição Apostólica Auctorem Fidei, no Denzinger 1529-2629. Introduz, além do mais, uma falsa concepção de missa, que servirá depois de fundamento à nova teologia desejada, querida pelo concílio. E é mediante isto que os erros da nouvelle teologia, da nova teologia, continuam a chegar aos fiéis. É inegável a cor protestante desta definição de missa. E ela se torna ainda mais clara, essa tinta protestante, essa cor protestante, no artigo 106 da Constituição Sanctorum Concilium. A Igreja celebra o mistério pascal todo o 8º dia, que com justeza é chamado Dia do Senhor ou domingo. De fato, nesse dia, os fiéis devem reunir-se para que, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, se lembrem da paixão, da ressurreição e da glória do Senhor Jesus e rendam graças a Deus. O próprio texto latino já mostra que o fim da missa é o memorial e o louvor. Veja-se Ad Gentes 14. Ali se diz que os catecúmenos participam da Santa Missa
É, querendo dizer que eles celebram com todo o povo de Deus o memorial da morte e da ressurreição do Senhor. Então, a Santa Missa se reduz absolutamente a memorial da morte e da ressurreição de Cristo, celebrada por todo o povo cristão, incluindo os catecúmenos. Apagou-se completamente toda e qualquer menção ao sacrifício renovado incruentamente para expiação e perdão de nossos pecados. Nestes artigos que eu acabo de referir, já se encontra a definição de missa, que depois será dada pelo artigo 7º do Institutio Novi Missalis Romanae, que ainda está em vigor, é de 1969. Qual é a definição? A ceia do Senhor ou missa é a santa assembleia ou reunião do povo de Deus que se reúne sob a presidência do padre para celebrar o quê? O memorial do Senhor. Na época, essa definição provocou protestos, né? Que foram inúteis, né? E foi isto que levou os cardeais Batti e Ottaviani a acusar nisto um caráter manifestamente protestante ou herético. Eu vou ler de novo esta definição. A missa é a ceia do Senhor, ou missa é a santa assembleia ou reunião do povo de Deus que se reúne sob a presidência do padre para celebrar o memorial do Senhor. Mas eis a definição do Catecismo de São Pio X, número 159. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que sob as espécies do pão e do vinho são oferecidos pelo Padre a Deus sobre o altar em memória e renovação do sacrifício da cruz. Basta essa comparação para que não tenhamos dúvida quanto ao caráter herético da definição dada em 1969. Ademais, a Assembleia Eucarística, presidida pelo padre, se eleva a centro da Igreja visível. Disse em Praebisterorum Ordinis, número 5, o seguinte: é a Assembleia Eucarística o centro da comunidade cristã presidida pelo padre. O padre ensina aos cristãos a oferecer a vida divina a Deus Pai no sacrifício da missa e com ela fazer o oferecimento de sua vida. Então, a função dos padres na missa reduz-se a de ensinar aos fiéis o oferecimento da vítima divina e o oferecimento deles mesmos em união com a vítima. Mas então o que significa? Aí, ensinar e oferecer a vida divina e calar o fato de que tal oferecimento é feito antes de tudo pelo Padre in persona Christi, na pessoa de Cristo. É o oferecimento dos homens pecadores, que é feito para expiação dos pecados e que depende da aceitação de Deus. Então, vê-se aparecer aí, nesta nova definição de missa, a ideia de concelebração, ideia protestante, de concelebração do padre e do povo, que foi condenada expressamente pelo magistério pré-conciliar, como voltarei a dizer, ideia que se funda sobre a falsa concepção, que é protestante, segundo a qual os fiéis já são todos padres depois do batismo. É o sacerdócio comum. Não há verdadeira distinção entre sacerdócio dos fiéis e sacerdócio hierárquico. Voltarei a isto.
a abusiva exaltação da santa sinapse sempre foi condenada. E mais expressamente e mais recentemente pela encíclica Mediator Dei. Ora, o que é assim condenado por vários documentos, e em especial pela Mediator Dei, deve receber que nome? Além do mais, realça-se especialmente a liturgia da palavra. Esta liturgia já não se limita à pregação, ao sermão, mas é considerado capaz de realizar por si a presença de Cristo na missa. Esta é a ideia luterana. No documento Sacrosanto Concilium 7, está dito que Cristo está presente em sua palavra, porque é ele quem fala quando se lêem na igreja as Sagradas Escrituras. Diz ali, a palavra é um dos sinais sensíveis pelos quais a santificação do homem é significada e é realizada, vejam vocês, de uma maneira própria para cada um deles. E esta é a razão porque a necessidade de pregar a palavra vale especialmente para a liturgia da palavra na celebração, onde estão inseparavelmente unidos o anúncio da morte e da ressurreição do Senhor, a resposta do povo que ouve, que escuta, a própria oblação de Cristo, selando com seu sangue a nova aliança, e a comunhão dos cristãos nessa oblação pela oração e pela recepção do sacramento. Isto está em Presbyterorum Ordinis, número 4. E o que há que deduzir disto? Essa passagem é, no mínimo, como diz o documento da fraternidade, tortuosa. Daí se há de deduzir que a escritura, considerada assim, já não tem como fim próprio a instrução da fé, de onde decorre a experiência mística, como capaz de produzir o alimento cognitivo da fé. É uma concepção irracional, de origem protestante, que está em desacordo com a fé, com o depósito da fé, e que leva a considerar a missa como um simples alimento espiritual do coletivo dos fiéis. Além do mais, houve uma acentuada e indevida desvalorização da missa chamada privada, que sempre fora admitida pela Igreja, celebrada sem a presença e sem a participação dos fiéis. É desvalorização expressamente desaprovada por Pio XII na Mediator Dei. Esta desvalorização pode ler-se na afirmação do concílio, segundo a qual uma celebração comunal da missa e dos sacramentos deve prevalecer na medida do possível. Há que lembrar que Lutero foi particularmente hostil à missa privada e atribuía ao diabo a inspiração que ele mesmo tinha tido de combater a missa privada. Outro problema, a adaptação do rito à cultura profana, às tradições dos povos, ao temperamento, à língua dos povos, à sua música, à sua arte, pela criatividade das experiências litúrgicas e pela simplificação do próprio rito. E isto vai contra o constante ensino magisterial, segundo o qual cabe à cultura dos povos adaptar-se às exigências do rito católico. Não há que conceder nada à criatividade ou experiência ou aos modos de sentir do homem do século. Além disso, a nova e inaudita competência dada às conferências episcopais em matéria litúrgica
o que compreende a faculdade ampla de experimentar novas formas de culto, né, vai contra o constante ensinamento do magistério, que sempre reservou ao soberano pontífice toda a competência quanto a isto e sempre foi hostil a qualquer inovação do domínio litúrgico. Veja-se a encíclica Intergravíssimas de Gregório XVI, de 1832. Quer falar alguma coisa? Eu vou passar para outro ponto. Só pode passar, só que agora a gente já vai alcançar 2 horas. Você já prefere que a gente continue depois? Prefiro que continuemos depois. Eu gostaria de fazer Tudo bem. um encerramento, né? Já pelo que nós vimos, né, já é possível, e vejam que isso é uma parte pequena. Nós conversávamos aqui e vimos, né, que seria preciso 2 podcasts, não é isso? Exatamente. Dividir em 2. Mas eu estou achando que serão necessários 3, se você aceitar, porque é muita coisa. Por mim, professor, esse já foi ótimo. Por mim, pode ter quantos poucos necessários. Para que a gente possa dar uma visão a mais completa possível do assunto, né. Porque os que combatem, verdades tão evidentes, querem fazer crer que somos ligeiros, etc. Não, ligeiros são eles, porque, o que nós dizemos aqui está perfeitamente fundamentado. O caráter herético, heretizante, de muita coisa do concílio se prova pela condenação dessa mesma muita coisa, condenação expressa pelos papas anteriores, por concílios anteriores. Não é possível infringir, né, o princípio primeiro do pensamento humano, que é o princípio de não contradição, e dizer que, embora isto esteja condenado pelo magistério anterior, não é exatamente heresia. Isto é ferir, eh, isto é ferir o princípio de não contradição. Aquilo que reincide no condenado pela igreja, aquilo que antes de certa condenação ainda não é herético, é apenas errado, depois que reincide após uma condenação, cai sob a heresia, mas é óbvio. Exatamente a condenação é o que faz que um erro deixe de ser mero erro para ser heresia, tá. É, esta conclusão é minha, não estou atribuindo a nada nem a ninguém, é minha, né. Não há como evitar que muita coisa nesse concílio foi herética. E o engraçado é ver pessoas: "Não, não foi herética, foi heretizante". Olha, você conformar-se a um concílio heretizante é é uma ofensa a Deus, não. Você não pode conformar-se nem à heresia, nem a nada heretizante, nem a nada tangente à heresia, nem a nada temerário, capaz de incorrer em heresia. Nada disso pode ser, justificado. E por que os erros do concílio são pastorais, é descabelado, é um despropósito, é uma mentira formal diante de tudo isso que eu estou dizendo aqui, e que é uma pequena parte, é a ponta do iceberg. Ainda vem coisa muito pior. É isso. Perfeito, professor. Então a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo provavelmente vai ter umas 2 partes além dessa. Então, fiquem seguindo o canal, para receber o vídeo. Então, tchau para todos vocês. Tchau, muito obrigado, fiquem com Deus.